Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a $60.900. Bitcoin que está timidamente subindo depois do Fed cortar os juros em 0,5. Hoje, meu principal objetivo vai ser atualizar toda essa situação, falando um pouco sobre o Bitcoin, o ETH e os mercados globais. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, o vídeo de hoje vai ser bem rápido, tá bom? Então eu quero começar com vocês aqui falando um pouco sobre o semanal do Bitcoin. Lembrando para vocês que a gente está num padrão de continuação da alta, né? A gente tem uma tendência de alta e a gente está consolidando aqui. Quando a gente romper esse padrão, caras, eu acredito que vai ser realmente para a gente ir embora e começar a nossa bull run. Então nesse momento, eu não vou ser um dos caras que vai estar tentando shortar o Bitcoin aqui para pegar mais abaixo, ou então vender boa parte dos meus bitcoins para pegar mais abaixo. Por quê? Porque a gente já está há mais de 200 dias nessa consolidação e eu entendo que, cara, ir pegando esses movimentos assim, a gente pode acabar se dando mal quando o preço for, porque quando ele for, caras, eu acho que vai ser muito, muito rápido para deixar para trás todo mundo que está apostando nessa correção. Então, resumidamente, cara, como eu acredito que a gente está numa tendência de alta aqui, eu não estou focado em pegar mais uma correção desse movimento. Se acontecer, tudo bem, faz parte, a gente tem caixa justamente para isso, tá? Mas eu não apostaria na queda a partir daqui, beleza? O que eu ficaria mais de olho nesse momento é para oportunidades de compra específicas. E onde a gente teria essas oportunidades? Para mim, vocês já sabem, o Bitcoin abaixo dos 55 é buy zone de longuíssimo prazo, tá? Para quem quer ser mais conservador ainda, cara, pode traçar o Fibonacci lá do fundo do bear market e ver que a partir dos 51.500 é compra de longo prazo. Quanto mais o Bitcoin for para cá, caras, maior seria o sonho de uma compra sensacional, tá bom? Eu entendo que muita gente não quer que ele venha aqui e, sinceramente, eu também já estou satisfeito com o quanto a gente acumulou nas últimas semanas, mas a gente precisa entender que por a gente estar nesse padrão aqui, é possível que isso aconteça. Eu só não acho que é a maior probabilidade, né? Por quê? Porque uma hora ou outra, cara, a gente vai sair dessa consolidação e vai acabar rompendo para cima. E como eu venho falando com vocês, cara, os indicadores de sentimento de longo prazo, eles denotam de maneira muito clara que a gente vai fazer esse rompimento para cima. O problema é que esses indicadores não denotam quando, né? Na verdade, nada no mercado denota quando vai acontecer alguma coisa, né? Pelo menos não de maneira muito assertiva. Então o que a gente tem aqui é uma mega divergência bullish, que desde ali dos topinhos em fevereiro, março, a gente tem cerca de 48 bilhões de dólares de delta de venda, com o preço basicamente no mesmo lugar, cara. Isso quer dizer que quando a gente começar a nossa bull run, caras, esses 48 bilhões de dólares que venderam nessa consolidação vão ficar desesperados para comprar à medida que a gente for subindo, tá? Então eu imagino uma das melhores bull runs da história. E justamente por entender que a gente tem um potencial de retorno tão grande agora, que eu não estou brincando com fogo, tentando vender muita coisa aqui, tentando realizar muito lucro aqui, tentando fazer muito caixa aqui, beleza? Eu acho que o momento de fazer essas vendas e o caixa seria num momento onde a gente estiver em ganância, num momento onde muitas pessoas estiverem comprando. E tudo bem, a gente pode ter mais uma correção aqui, mas na minha opinião, não paga a relação risco-retorno que a gente tem de começar uma bull run aqui para ter mais uma correçãozinha, me entendem? Levando isso em consideração, no diário eu digo que a gente não está numa situação tão confortável, né? No diário a gente está numa tendência clara de baixa aqui, né? Topos e fundos descendentes, e a gente precisa, num primeiro passo, passar desse topo de hoje, tá? Eu acho que esse topo de hoje é um bom primeiro passo para a gente, 61.400 dólares. Começou a fechar acima disso, a situação começa a ficar bonita. Além disso, a gente tem o topinho aqui, que seria um pivô acima dos 65, também importante, e as máximas ali nos 70 e tal, né? Então a gente tem algumas resistências acima, sim, e eu acho que essas resistências, elas podem ser algumas regiões onde a gente vai cogitar fazer realizações pontuais. O que são realizações pontuais? É vender todos os bitcoins? É vender todas as altcoins? Não, cara, é fazer vendas pequenas, né? Fazer rebalanceamento se você não tá confortável com o seu caixa. Mas eu repito aqui, caras, eu não vendi absolutamente nada nas últimas semanas. Na verdade, a gente usou aquela sexta-feira ali para comprar no começo do mês.
E nesse momento a minha ideia é tentar segurar ao máximo as minhas posições, porque lembra, cara, a gente não apenas está vendo um Bitcoin que tá no mesmo patamar de alguns meses atrás, mas a gente está vendo as altcoins extremamente baratas, né? Então a gente pega uma dominância, tá na máxima de 3 anos, né? 58,52, desde ali de março de 21. A gente pega BTC DOM, tá na máxima histórica. Então, por que eu vou me desfazer das minhas altcoins com a dominância na máxima histórica? E tudo bem, que essa dominância tá subindo já há muitos meses. Na verdade, desde que ela nasceu aqui, né? Mas é justamente por isso, caras, que é um momento onde eu não quero me desfazer das minhas altcoins. Pelo contrário, é um momento onde eu fico de olho para retrações, eu tenho oportunidade de compra nessas altas, tá bom? Muita gente falando agora, eu vou desistir do ETH, eu vou trocar meus ETHs por Bitcoin. Cara, esse não é o momento de você fazer isso, meu amigo. O momento de fazer isso é justamente quando tá todo mundo falando que tem mais ETH que Bitcoin na carteira, que o Bitcoin é obsoleto, que o ETH vai performar muito melhor do que o Bitcoin. Não é no momento que tá todo mundo falando que o ETH vai acabar e que a gente teve uma queda aqui de aproximadamente 57%. E aqui eu te falo de maneira muito clara, cara. Você está muito desconfortável com a sua posição no ETH, o problema não foi ele começar a cair. O problema foi você ter colocado mais dinheiro em algo que você acredita menos. Tá? Eu, obviamente, acredito no Bitcoin muito mais do que no ETH, e isso está refletido no meu portfólio de investimentos. O seu portfólio de investimentos, ele tem que refletir o que você acredita, porque se ele refletir o que você acredita, vai ser mais fácil para você comprar quando a gente tem queda de bons ativos a bons preços, concorda? Então, não cai nessa de, meu Deus, vou vender meus ETHs para Bitcoin agora. Cara, esse não é o momento, beleza? Assim como as pessoas falam, não, mas é diferente dessa vez. Cara, da última vez, ETH BTC da máxima até a mínima perdeu 90% do valor. Cara, é por isso que eu sempre deixei claro, Bitcoin tem que ser a sua maior criptomoeda. Agora a gente perdeu aqui quase 60, né? Foi 50 e tantos. Então ainda pode cair mais, sem sombra de dúvida. Acho extremamente improvável que caia 90%, mas pode sim cair mais, tá? E caindo mais, pode ser uma oportunidade para a gente comprar mais ETH em relação ao Bitcoin, tá bom? Nesse momento eu tenho mais do que o dobro de Bitcoin do que ETH na minha carteira e tô confortável mais ou menos com essa porcentagem assim, tudo bem? E outro ponto muito importante que a gente tem que destacar é que se a principal das altcoins está perdendo quase 60% em relação ao Bitcoin, as menores vão estar piores ainda, cara. Então a gente está tendo grandes oportunidades de acumulação, talvez algumas das últimas oportunidades de acumulação que a gente vai ter nesse ciclo. Porque quando tiver Bitcoin 100 mil dólares, todo mundo falando, era óbvio que ia subir, as altcoins começando a subir, você não vai me ver falando para comprá-las, tá bom? Eu tô falando, eu estou bullish, achando que a gente está num bom momento de compra, porque é isso que eu vejo aqui, cara. É todo mundo falando contra as altcoins, todo mundo falando que é bom só ter Bitcoin na carteira, cara, e é exatamente a mesma coisa que eu vivi nos últimos ciclos. É incrível, cara, incrível, assim. E numa boa, eu acho que a gente está tendo boas oportunidades nas altcoins ainda, e caso a gente tenha um recuo no Bitcoin, eu vou aproveitar essas oportunidades. Onde seria esse recuo? Cara, olha de maneira muito clara aqui. Passar os 61.400 é um bom primeiro sinal, mas se a gente perde os 58.900, seria um péssimo sinal no curto prazo, que poderia fazer a gente ir para patamares bem mais abaixo, tá bom? Então cuidado com 58.900. Perdeu os 58.900, eu só estarei de olho para compra se a gente tiver um dump daqueles. Ou seja, um dump talvez para 56, 55, ali eu vou usar meu caixa, talvez para comprar mais ETH, talvez para comprar várias outras altcoins. Bitcoin, não, cara, eu já comprei Bitcoin abaixo dos 55 a última vez que a gente foi lá, mas para quem quer abaixo dos 55 é uma compra fácil de longo prazo para mim no Bitcoin, beleza? Outro ponto importante que eu posso demonstrar para vocês é a análise de sentimento. Cara, essa análise de sentimento, sinceramente, eu acho que enquanto a gente não passar com força e com aumento de Open Interest, pelo menos esse topo 61.400, um rompimento forte mesmo, entrando interesse, cara, eu acho que a gente tá numa consolidação, então uma consolidação, caros, eu acho melhor a gente não olhar tanto assim para os rompimentos, já que a gente teve dezenas de falsos rompimentos nas últimas semanas, né? Mas, olhando pelo lado positivo aqui, repara que quando o preço começa a subir, o Open Interest começa a subir. Quando o preço está caindo, o Open Interest está caindo. Então isso aqui, caras, mesmo que no curto prazo, e mesmo que nesse curto prazo não esteja denotando um rompimento tão claro, por não ser um aumento tão significativo do Open Interest, isso me mostra de maneira clara, não tem interesse na queda, tem interesse na alta, tá bom? E se a gente começar a romper, o negócio pode ser muito forte, muito rápido, tá bom? Então, lembra, cara,
Os momentos de acumulação vão ser quando está todo mundo falando para você não acumular, né? Então a gente tem aqui um Fear and Greed em medo ainda, a gente tem que o Fed acabou de cortar os juros, o que a galera tá falando? Ah, o corte de juros vai gerar uma queda no mercado, mó blá blá blá, mó chute, né? Tipo assim, só porque da última vez que cortou os juros, caiu, sendo que da última vez a gente estava no meio da pandemia. Ah, mas na última a gente estava na crise do subprime, ou estava na bolha das .com, então não cai em blá blá blá, caras, não existe bola de cristal. Lembre-se, a base. Queda nos juros é bom para ativos de risco. Se a gente conseguir ter um soft landing na economia, então nem se fala, vai ser tudo muito bom, né? Mas isso não está garantido e é justamente por isso que a gente tem que trabalhar com as probabilidades e, de maneira muito clara, a gente tem que ficar de olho aí para, caso a gente tenha uma queda mais forte, a gente ter caixa para acumular, beleza? Então por isso que nesse momento a gente fica de olho para tentar segurar ao máximo as vendas, em especial se a gente romper bonito 61.400, e caso a gente tenha um recuo ali para 56, 55, ali é onde eu vou estar de olho para fazer mais compras, em especial das altcoins, que eu acho que é o que está mais barato agora neste momento. Beleza, caras? Para finalizar, a ordem de instituições, poucas ordens, tá? Se eu abaixar um pouquinho aqui, ó, a gente vê algumas ordens do 61.600 até o 62, mas não são ordens tão grandes. Abaixo também muito pouca coisa, um pouquinho ali no 59... Poucas ordens, tá, caras? Então eu acho que assim, a gente ainda no curto prazo está numa consolidação. Um bom primeiro passo é romper com força esses topos de muito volume que a gente deixou no 61.400. Ou seja, você começar a ver o Bitcoin no 62 e tal, é um ótimo sinal, beleza? É um sinal de que, opa, tá entrando uma força aí. A partir daí a gente analisa os indicadores e faz mais um vídeo para vocês. Beleza, galera? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E lembrando que eu não vou vender nada agora, caras, é algo mais pessoal, tá bom? Eu fiz várias realizações de lucro no mercado tradicional nas últimas semanas. Isso fez o meu caixa ficar, teoricamente, elevado, acima de 20%. Então não faz muito sentido para mim agora querer vender com tudo tão barato, vocês me entendem? Então, se você tá sem caixa, ou se você tá com muito menos caixa do que você gostaria, aí sim eu olharia para toda essa zona aqui como uma zona onde você pode fazer algumas vendas pontuais, tá? Não é para apostar na queda, mas é para formar o seu caixa, é para formar um estofo para você ficar tranquilo aí com essas movimentações que ainda prometem bastante volatilidade. Beleza, galera? Então é isso, um forte abraço, a gente se vê aí, dependendo da volatilidade. Valeu!